Boa noite, boa noite, saúde mental e população LGBTI+. Quem tá aí com a gente? Como que eu faço pra deixar? Acabei de aprender como é que deixa o assunto pinado aí, ó. Edi já tá aí. Ao vivo com a Feminologia. Nath, Luz do Vento, que nome bonito no Instagram. Oiê, Ei, tudo bem aí? tudo amor e você? Tudo certo. Vamos lá? Sabe o que eu aprendi a fazer? Acabei de fazer? Pinzar o Criei. negócio ali. Tô muito feliz. Maravilhoso. Isso aí. Tô muito feliz. Aprendi com a Anitta, vi a Anitta fazendo. Falei, nossa, preciso fazer esse negócio também. Facilita, né? Põe pra Maravilhoso, porque todo aí mundo. quem entra já vê, né? Já vê o assunto que é. Achei um recurso ótimo. Muito bem, então, para quem está aí com a gente, Juliana, Nath, o pessoal chegando, vai ser uma live meio surpresa. A gente Surpresa! decidiu fazer sobre esse assunto, porque tem bastante coisa chegando. Bom, acho que vale a pena a gente se apresentar rapidinho, para quem não nos conhece. Eu sou a Ana, fundadora do IPFEM, da Feminologia, que é o braço de educação do IPFEM. Estou aqui com AJ Dalmaso. Quem é você, amor? Eu sou EJ e eu sou também da Feminologia aí, co-criadora de Feminologia. E é isso aí, estamos aqui. Bem. E a melhor professora de inglês da vida é a dia que vocês têm visto aí falando de linguagem neutra. Fala Eba. bastante de linguagem neutra, que em inglês é bem mais fácil, né, do que em português, enfim. A gente podia fazer uma live sobre isso também, né? Eu tava pensando nisso esses dias, porque a gente conversa tanto a respeito, estuda tanto, Uhum. que seria bem interessante. Muito bem. Ótimo. Muito bem, dona moça. Agora você conhece a AJ também, tá vendo? Bom, vamos falar um É pouquinho desse verdade. assunto. Deixa Vamos eu lá. contextualizar de por que que a gente decidiu falar sobre esse assunto, aproveitando o óbvio, né? Toda a mobilização que acontece com o Setembro Amarelo. A gente decidiu falar sobre esse assunto por algumas razões. Então, acho que a maioria das pessoas já sabe, a gente está com 1.979 pessoas em atendimento terapêutico gratuito no IPFEM, desde que a gente fez a nossa pesquisa sobre a Covid. Nossa pesquisa sobre a Covid aconteceu entre março e julho desse ano, ininterruptamente, mais de 1.500 pessoas responderam nosso questionário, e aí a nossa pesquisa, e aí nas divulgações de resultado a gente começou a dizer, olha, a gente vai oferecer apoio terapêutico gratuito até janeiro, muito nessa tentativa de, puxa vida, vamos todo mundo junto tentar passar por isso, tentar sair do período que eu chamei de pré-pós-pandemia, né? Porque parece a pré-venda parece o esquenta do pós-pandemia, né? Então, como é que a gente faz para passar por isso? Porque a nossa pesquisa detectou muitos sintomas de problemas em saúde mental, pré-existências, inclusive, a gente pesquisou um público também bem específico, e perguntamos se as pessoas gostariam de fazer terapia, e para quem não fazia, se não fazia porque não podia pagar, ou se porque achava que não era importante, né? E aí, mais de 50% respondeu para a gente que gostaria de fazer, mas que não fazia porque não tinha condição. E a gente sabe que oferta terapêutica no Brasil ainda é um serviço, ainda é um produto sofisticado, elitizado, que tem um valor hora que muitas vezes não é acessível para muitas pessoas e que os aparelhos públicos ou os aparelhos gratuitos nem sempre dão conta da demanda reprimida. E a gente falou, bom, então por que não reunir um grupo de terapeutas para poder oferecer isso? E aí, para participar do processo terapêutico gratuito, as pessoas têm que responder uma triagem, que é como se fosse uma segunda pesquisa, muito mais específica. E nessa triagem, assim, a gente teve, só para vocês terem uma noção de número, tá? A gente teve 6.138 pedidos de terapia, mais de 2.700 pessoas responderam à triagem, e aí, muitas vão ficando pelo caminho, outras conseguem outro atendimento, desistem, etc., até a gente chegar nessas 1.979 pessoas. Mas a gente tem aí um banco de dados de mais de 2.500 pessoas que responderam uma pesquisa bem profunda sobre a saúde mental. E aí,
a gente mira no que vê, acerta no que não vê. Grande parte da população LGBT respondeu à nossa triagem, participa do nosso projeto. E aí, quando a gente pensa em focar em alguns sintomas específicos ou em alguns grupos específicos, a população LGBTI+, ela se apresentou como, de fato, um grupo que precisava de uma atenção um pouco diferenciada, né? E aí a gente quis começar a perguntar por quê. Porque, obviamente, a gente já imaginava, né, por tudo que a gente estuda e por todas as nossas vivências também, de amigos, etc. A gente começou a perguntar por quê. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, né? Compartilhar um pouco do que apareceu nessas pesquisas que a gente tem feito, o que a gente tem visto dentro dos encontros, né, terapêuticos, obviamente garantindo confidencialidade, então a ideia é dar mesmo uma noção geral do todo, mas principalmente compartilhando caminhos de solução do que é que a gente tem visto como recurso, recurso de autocuidado, recurso terapêutico, recurso de jornada mesmo, né? Então a ideia também é um pouco falar, bom, será que a espiritualidade ajuda, não ajuda? Como é que é a experiência das pessoas em relação a isso? E explorar um pouco esses assuntos. Acho que isso explica bem, né? Explica. Dá uma introduzida boa, né? Nesse Com sentido. certeza. Tá bom. Então vamos lá. Acho que queria te ouvir um pouquinho, Jay, sobre esse assunto, assim, do que você vê, né, do que você acompanha, do que você estuda, do que você ouve, e também, claro, das aulas que a gente tem lá na Feminologia, mas fala um pouquinho desse assunto para a gente te ouvir nesse começo. Claro, eu acho que, bom, primeiro eu queria contar um pouquinho de como isso bateu nessa coisa da pesquisa do Hiperfem, para mim e principalmente para a Lívia, assim, que a gente nesse momento em que os resultados foram aparecendo, a gente era ali, sei lá, duas das principais pessoas LGBTs ali dentro, né? Claro que tem outras pessoas, mas acho que isso foi uma coisa que eu e a Lívia, a gente olhou e quando a gente viu os resultados, a gente falou... É muito interessante, a gente falou, meu, o que está acontecendo com a gente, né? Porque a gente já se colocou nesse grupo mesmo, assim. Acho que é importante saber as diferenças que a gente tem, porque eu acho que tanto eu quanto ela, vou falar na primeira pessoa agora, eu me vejo num grupo muito privilegiado, né? Em que eu tenho a minha própria casa e que eu não... E, assim, hoje eu tô na casa da minha mãe, mas eu fico na minha própria casa e não tô dizendo que é fácil, mas sou eu comigo, né? Eu comigo, eu com a minha namorada, por vezes, mas sou eu muito comigo, né? Então, eu sei que isso é uma coisa muito privilegiada nesse momento de quarentena. Por quê? Porque eu não tenho muitos daqueles desafios que a gente encontrou ali na pesquisa, né? E também te amo, Mig. E aí, gente... Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que... É como se eu já soubesse, mas aqueles números, quando você vê o número na sua frente, ele te traz para a realidade, né? Não é como se eu estivesse vivendo assim no mundo, porque as coisas que eu estudo e as coisas que eu vivo como ativista para a feminologia e para a minha vida pessoal, elas me trazem isso todos os dias, né? Só que aí quando você não vê nome, né? Porque é uma pesquisa, né? E a gente tem toda aquela confidencialidade, mas você vê aqueles números. Eu entrei naquele lugar de imaginar quem eram aquelas pessoas, assim, e olhar para aquilo, né? E aí, eu gosto muito de bater nessa tecla do privilégio, porque a gente, né, eu preciso tomar muito cuidado quando eu falo sobre a comunidade como um todo, né? Uhum. Só que aí eu posso falar um pouco das dificuldades, eu vou falar de dificuldades de coisas boas que eu encontrei por estar em pandemia. Então, por exemplo, eu estando dentro da minha casa, junto com a Letícia, por exemplo, eu não preciso sofrer com olhares da sociedade fora da minha casa, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que pode ser, sei lá, novidade para você ou para quem está assistindo a gente, mas estar com a Letícia só dentro da minha casa ou da casa dela me traz muito conforto por vezes, porque eu consigo só viver aquilo que sou eu mesmo, né? Então, estou vivendo com ela, fazendo as minhas coisas com ela, não estou frequentando lugares, né? Porque essa coisa dos olhares maliciosos, dos olhares maldosos, eles acontecem quando você menos espera, né? E por mais que eu e ela, a gente esteja muito acostumada com esse tipo de coisa, é sempre uma surpresa. Porque você tá lá, por um momento você esquece e alguém te lembra. Porque isso acontece com certa frequência. Lógico que a gente
eu, pelo menos assim, eu vou tentando, como que eu posso dizer? Não é que eu vou relevando, então assim, é como se eu saísse da minha casa já meio blindada, assim, bom, eu vou na padaria, eu já sei, tipo, que podem me olhar, mas vida que segue, né? Tá. Mas devo dizer que isso me traz conforto, assim, tipo, falando bem Ficar na em primeira casa. pessoa. Ficar em Me traz um casa. grande conforto porque... porque sim, porque assim, sabe, é como se a gente tivesse que pensar cada passo que a gente fosse dar. Então, por Tá. exemplo, sabe aquela coisa bem comum de quem, né, tem a oportunidade de viajar, que só vai lá e olha para onde quer viajar e compra as passagens e vai? Quando você pensa num casal LGBT ou numa pessoa LGBT, isso não existe dessa forma, exatamente, né? Então, hoje eu estava vendo isso de novo e isso é sempre como se fosse uma surpresa não surpresa na minha vida, né? Então, essa semana eu estava conversando com um aluno meu de 17 anos, e aí ele mora em João Pessoa, e ele estava falando para mim, porque quando eu cheguei em João Pessoa, com a Letícia, eu percebi que tinha umas placas gigantes, assim, falando, tipo, da lei que protege discriminação contra, né, por conta Uhum. de gênero e orientação sexual. Só que as placas eram bem grandes. E isso me chamou Uhum. muita atenção, né? Eu olhava em todo lugar, né? E aí eu perguntei para ele. Eu falei assim, não que eu achasse que ele ia ter 100% a resposta, mas eu falei para ele, por que que isso acontece, né? Ele falou assim, porque esse é um problema que a gente tem muito recorrente aqui, né? Tipo assim, de agressão, sei lá, em mulher, em LGBT+, né, e tal. E a gente precisa reforçar isso. Eu não sei exatamente quais são as medidas, mas isso precisa ser reforçado. Aí eu meio que revivi aquela coisa de viajar com a Letícia e fazer um tour no Nordeste e não ser simplesmente um tour no Nordeste. É como se a gente fosse um evento por vezes, sabe? Assim, Uhum. só fui ali, né? E aí, e eu tô falando do Nordeste porque foi os últimos lugares que a gente viajou. Mas isso não acontece só no Nordeste, né? Uhum. Isso acontece em qualquer lugar que a gente vai viajar. A gente foi para Campos do Jordão no Carnaval, né? E isso, né? Então, tudo isso para dizer que ficar em casa traz um conforto, né? Eu sou uma pessoa Tá. muito caseira, mas assim, pensar que escolher ficar em casa para não sair é a nossa opção por vezes, mostra como isso é um grande Sim. problema, né? Sim. Porque quanto que a gente tem essa liberdade, assim, né? De ir e vir. Lógico que essa liberdade, pensando numa sociedade inteira, ela é muito relativa, né? Não estou dizendo assim, nossa, que liberdade que a gente sente vivendo no Brasil, andando por aí, né? Uhum. Não é exatamente isso. Mas eu acho que cada grupo tem pensamentos diferentes e preocupações diferentes quando vai sair à rua, né? Então, Sim. ou quando vai frequentar um lugar novo, porque tem essa coisa, né? Como que é frequentar um lugar novo, né? Tipo, Tá. viajar para um país novo, um local novo. E aí, se eu penso, conversando com algumas pessoas LGBT+, durante essa quarentena, né? Ao mesmo tempo que ficar em casa para mim é um alívio, para muitas pessoas é um sufoco, porque quem não tem a oportunidade de morar sozinho ou morar com quem gostaria de morar, ou morar com pessoas que abraçam, isso traz um grande desconforto, né? Isso traz enfim, até um perigo, né? Se a gente for pensar em situações mais extremas, né? Sim. E o quanto essa extensão da quarentena, né? Enfim, eu sei que tem bastante gente vivendo como se a quarentena não existisse mais, né? Mas, assim, né? Essa extensão pra gente que respeita a quarentena, né? De certa forma, e isso se torna, né? Uma coisa muito angustiante, né? Não Sim. tem esse fim, né? E mesmo em que a gente não tive, mesmo quem não estiver respeitando a quarentena, mesmo quem já estiver saindo, né? Mas muita gente em situação de desemprego também. Então, acho que isso que você está Isso, falando é super importante, porque verdade. foi uma das coisas que mais veio na triagem, né? Na nossa triagem. E quando a gente também abria a interação aqui pelo Instagram. Então, Sim. sobre o que você gostaria de falar, o que mais te angustia, o que mais está te trazendo problema. O que mais veio, na verdade, a segunda coisa que mais veio pra gente. A segunda coisa que mais veio pra gente foi morar com pessoas que não me aceitam, morar com pessoas que não gostam de mim. Ou, perdão, não ter para onde ir porque eu não tenho um trabalho, né? Essa foi a primeira coisa, na verdade. Então, não ter para onde ir e, portanto, ter que ficar com essas pessoas. Ou ter que voltar para casa dos meus pais ou para casa da minha família porque eu não consegui me manter sozinho, porque perdi o emprego, etc, etc. Então, uma série de costuras. E o primeiro item de angústia que veio na triagem estava muito relacionada a trabalho. Tanto que a nossa pesquisa do trabalho, que está no ar agora,
Tem uma questão lá especificamente que a gente discutiu muito, né, na nossa reunião, com base nessas falas LGBT de não tenho um trabalho, me sinto uma pessoa discriminada, né, pela minha condição, pela minha orientação, etc. Então, mesmo que a quarentena já não seja mais esse lugar impeditivo, tem muitas pessoas que não têm para onde ir. E aí ficam em casa do mesmo jeito, né? Então tem a questão do desamparo, etc. A Joaquino tinha falado que em casa estamos protegidas da sociedade, né? O que, enfim, por um lado também é algo para a gente lamentar. Então, os números, eu costumo dizer que número de pesquisa, para quem faz pesquisa, né, para quem abraça a pesquisa, é muito conflitante quando vem um número que é ruim, entre aspas, né, que desenha um cenário não muito feliz, mas que é um número muito sólido, é um número muito bem construído. Então, para quem faz pesquisa, fica feliz com o número, porque enxerga diagnóstico, e enxergando diagnóstico, a gente pode enxergar caminho. Então, às vezes a gente olha para um número que fala de uma coisa super triste e fala, puta, que número lindo, né? Você fala, não, peraí, eu não estou feliz com o cenário, eu estou feliz de poder enxergar o cenário e poder fazer alguma coisa. Que as Então, pessoas vão chegando, né? Tipo, que não fica... exato. Por mais que a gente tenha várias impressões, essas impressões, elas precisam ser confirmadas, né? É, é, Com essa pesquisa, né? e o número faz muita diferença, né? Então, quando a gente apresentou os resultados, população, só para, né, dar também um contexto para quem não viu a nossa apresentação de resultados da pesquisa da Covid, tá aqui também no Instagram. A gente está falando de pessoas que fazem parte da população LGBTI+, terem até 40 pontos percentuais mais chances, por exemplo, de desenvolverem ansiedade, síndrome do pânico, de terem problemas de saúde mental. São o grupo que apresenta menos atitude positiva, até 30%. Né? Então, menos atitude positiva, menos capacidade de manter uma atitude positiva, de se reconectar com esse lugar da ação, do para fora, do alto astral e do bom humor, porque tem uma série de fatores, de uma série de variáveis que dificultam este lugar. Né? Então, também estão fazendo menos exercício físico, estão sentindo mais dores pelo corpo. Então, é muito curioso, porque para as variáveis, vou botar bem entre aspas, ruins, população LGBT aparece alavancada, bem alavancada. Para coisas consideradas boas, tipo atitude mental positiva, práticas de autocuidado, etc., a população aparece bem lá para baixo, em comparação ao público em geral. Né? Então, a gente está falando aí de uma parcela grande da pesquisa que relata essa dificuldade, por muito disso que a Jay está falando. Precisa se preocupar com tantas coisas que eu, mesmo fazendo parte da população LGBTI+, né, sendo a letrinha B, mas estou numa condição hoje de um casamento heteronormativo, sou uma mulher cis, etc. Então, eu passo um pouco ao largo disso. Não encosta muito em mim. Então, a gente também precisa olhar para as condições particularizadas dentro da sigla. Isso é super importante, não só de cor de pele, mas de condição social, mas de que letra também você é lá dentro. Isso. Lembrar, por exemplo, é a gente tem as letras, né? Então, se a gente pensa assim, a Ana como, sei lá, bissexual, mas num casamento hétero, né? Então, assim, ela vai ser vista como hétero e ela vai ser tratada como hétero, né? Sim. Então, não que seja a primeira coisa que vem na minha mente, né, quando a gente conversa, mas a gente pensando em sociedade, que nem quando foi dia 29 e dia 19 de agosto, né, quando a gente estava falando sobre o orgulho, sobre a visibilidade lésbica, esse dia me toca muito, porque é o que eu vivo todos os dias. Apesar de não, se eu for falar da minha orientação sexual, sentar com alguém, não vai ser a palavra que eu vou usar, né, é a bandeira que eu levanto em sociedade, né? Como que eu vou ser percebida em sociedade. Então, por isso que as minhas bandeiras, elas sempre são e sempre serão feministas, né? Então, tenho todas essas bandeiras pelo jeito que as pessoas me veem, né? Então, sem acho que é bom trazer isso, né? Para tudo isso. E sim, a questão de classe precisa ser olhada, né? Tem um comentário aí sobre isso. Sim. Por isso a gente está falando de todas essas particularidades, e é bem lembrado porque a nossa pesquisa veio com muita população de até 4 salários mínimos, quando a gente olha para a condição social, veio, perdão, com 2 estratificações, até 2 salários, e entre 2 e 4 salários.
Então, isso é uma coisa que a gente enxerga também, a pesquisa da Covid trouxe muito esse olhar para a gente. Até quando a gente olha para a quantidade de pessoas que se candidatou, né, e procurou o apoio terapêutico gratuito, oficialmente a gente não disse não para ninguém. Na verdade, a gente só disse não para adolescentes porque a gente não cuida de menores de idade, mas a gente acolheu todo mundo que, enfim, abraçou, pediu e veio e fez a triagem. A gente fez um corte por uma combinação de fatores, né, de sintomas, experiências de vida também relacionadas a questões de saúde mental, para poder classificar a criticidade, quem ia para atendimento individual, quem ia para atendimento de ferramenta em grupo. E aí, olhando especificamente para a população LGBT, portanto, tem essas condições que a gente está trazendo aqui, né? Tem alguma coisa que você queira falar agora ou posso emendar Não, outra? só se, assim, se você quiser falar de quais são as formas que eu encontro de lidar com essas coisas também, né? Porque Ah, sim. eu sou uma pessoa que toma remédio para toque, né? Uhum. Então, é o quê? Não é antidepressivo, é psicotrópico. Eu não sei como é que chama essas coisas, né? Eu precisaria Enfim, saber o remédio. é Revoque, mas eu não Tá. sei exatamente, é para toque e tal. E aí eu fico, por muitas vezes, assim, dentro do meu privilégio, etc., eu fico assim, eu tô super controlada, porque esse remédio, ele me... Apesar de eu continuar sentindo coisas, ele me mantém numa... Ele equilibra. Ele equilibra. Então, assim, sei lá, acho que o bom, ele até fica tão bom, mas o ruim, ele fica, assim, meio mascarado, porque é isso que o remédio tem que fazer. Meu Deus, caiu uma coisa ali. Minha cara. Esse meu rosto vai ficar gravado, mas é porque eu pressenti ele cair. Não, mas então, era como se eu já tivesse preparada para quarentena, entre muitas aspas, tá? Mas é que Tá, isso veio sendo preparado, como se, né? tá. Então, eu sinto que a resposta ela tem sido muito olhar para dentro, assim, onde que Uhum, todas essas coisas me tocam, assim, não uhum, esquecendo que existe todo esse grupo, né, assim, mas eu, uhum, na posição que eu estou, né, uhum. eu lembro todos os dias que eu sou uma pessoa LGBT em quarentena, né, então, que nem eu vi ali que teve essa coisa de fazer, essa pesquisa foi um aprendizado, é isso, né, então acho que essa pesquisa, ela escancara muitas coisas, mas que a gente já está sentindo, a gente só não deu nome para muitas coisas, né? E aí a Sim, pesquisa, ela deu essa oportunidade da gente ir muito sim, fundo, né? sim. Então, cara, tem uma série de coisas, mas a pesquisa, É. Oi, pode falar. Não, na verdade, eu só ia complementar um assunto antes da gente entrar no que a gente faz, né? No que a gente Legal, faz vai lá, manda ver. para lidar com isso. Teve uma outra coisa também que apareceu bastante na pesquisa, que é a condição do diálogo, né? Que é a condição de com quem eu converso, para quem eu peço ajuda, se eu tenho rede de apoio, se eu não tenho rede de apoio. E isso começou a ficar bastante claro para a gente, no sentido não só de trazer temáticas LGBTI+, para os lugares de escuta, para os lugares terapêuticos, né? Mas também trazer conteúdo, mas também trazer esse lugar do entendimento de que todo sofrimento é um sofrimento que precisa ser olhado, respeitado e acolhido. Daí eu já vou fazer um gancho com uma outra coisa que apareceu muito. Eu me culpar por eu ser privilegiada e eu estar sofrendo. Eu, a pessoa, tá? Que trouxe a condição, as pessoas que trouxeram as condições. Então, o que eu tenho ouvido muito nos encontros e o que eu vi bastante na triagem, né? E aí, só quem teve, nem a Jay teve acesso à triagem especificamente, porque a gente, respeitando confidencialidade, nome, etc., os resultados a gente discutiu só entre os terapeutas, perdão. E aí recebi um SMS hoje da Defesa Civil que a umidade do ar está baixa em São Paulo. E aí acho que é por isso que eu tô meio. Nossa, Fiz, eu pensei que fiz, você tinha recebido o fiz 39 SMS. anos, fiz trinta e Tipo, nove anos, já tô com sintomas. E aí, pessoas dizendo, eu acho que eu não tenho o direito de sofrer, porque eu sou branca, porque eu tô na minha casa, né? Porque eu não tô passando necessidade, etc. Então, como se esse lugar do sofrimento fosse um lugar não autorizado
para aquelas pessoas que não estão em sofrimento social. Vou chamar desse jeito, tá? Uhum. E aí, às vezes, dá muito trabalho conversar com essa pessoa, dizer para essa pessoa que o sofrimento dela também é autorizado. É óbvio que a gente precisa colocar as coisas em perspectiva, né? Então, não dá para, ai meu Deus, eu sou a que mais sofre no mundo. Obviamente não é esse o lugar, então a gente precisa modular, sim, quando a gente olha para parâmetros que estão. Eu vou falar piores, mas estou falando bastante da condição social, porque eu de verdade acredito que não dá para comparar prejuízo emocional. Não dá para comparar dano emocional. Então a gente vai olhar para os sociais, vai olhar para os pragmáticos, e é óbvio que quem está em condições de moradia precária, sem saneamento, enfim, e sem comida, está pior do que quem está morando na cobertura do Morumbi. É óbvio, né? Mas a gente precisa também olhar para esses sofrimentos que parecem não ser autorizados e que precisam ser autorizados dentro ali daquele espectro. Porque senão a pessoa, inclusive, além daquilo que ela traz de sofrimento, ela pluga a culpa de estar sofrendo sem poder estar sofrendo. Então, o que é que autoriza o sofrimento? Eu estou muito com essa pergunta, enfim, nos últimos meses. O que é que autoriza o sofrimento? Quem é que está autorizado a sofrer? Se a gente for olhar com esse olhar menos generoso, menos amoroso, né? Se a gente for olhar só com o olhar político ou só com esse olhar do ser político, né? Do ser mais, enfim, econômico, social, etc. Então, quem é que autoriza o sofrimento? Acho que essa é uma pergunta importante para a população LGBT+, para todo mundo, mas Claro. especificamente fazendo recorte de população LGBTI+, porque eu quero muito, também como parte da população, dizer que os nossos sofrimentos, eles estão todos autorizados, está tudo certo. Então, preciso olhar para isso, mas precisa entender também que parte desse sofrimento é uma parte que nos exige esse movimento, nos exige algum movimento, ainda que seja o movimento de pedir ajuda. E se não existe o movimento de pedir ajuda, pelo menos o movimento de contar para alguém que não consegue pedir ajuda. Então, que lugares são esses dentro da gente? E aí tem uma coisa que a gente discute bastante também nas práticas terapêuticas. Acho que vou falar pelos meus grupos, mas sei que os outros terapeutas vão por esse caminho também, porque a gente se alinha bastante. É muito falar sobre construção de autonomia. Então, como é que eu ajudo você, eu como terapeuta, ajudo você a construir autonomia para que você consiga lidar muito com as suas questões e aí quando encontra um limite de suficiência, aí sim você consiga dar esse passo para pedir uma ajuda de preferência qualificada. É óbvio que amizades são incríveis, mas vamos lembrar no Setembro Amarelo de que existem pessoas, lugares, instituições qualificadas para te atender. Então, a gente está falando de um centro de valorização da vida, por exemplo, a gente está falando dos CAPs, que são do governo, que são gratuitos, a gente está falando de iniciativas de universidades e assim por diante. Claro que falar com uma pessoa amiga é muito importante, mas, por favor, não substituam uma coisa pela outra. Então, neste caminho de construir autonomia, aí, Jay, queria que aí sim você entrasse para falar um Uhum. pouco de o que você faz e como é que você lida, e aí depois eu vou complementando. Tá. Ah, agora? Tá bom. Pensei que ia vir outra coisa. Aquelas que ficam esperando, né? Olha só, eu acho que além da terapia, eu vou ser honesta que nesse momento eu dei uma pausa na terapia enfim, por alguns motivos, mas conscientemente. Então foi uma escolha pensada e uma escolha conversada com a minha terapeuta, né? Então houve uma pausa e eu tive o aval dela de pode ir voar um pouco, borboleta, depois a gente se encontra, né? E tal. Eu acho que é importante. Eu estava há 3 anos sem parar em terapia, né? Eu continuo com algumas escolhas terapêuticas, isso é muito pessoal, então, assim, eu sei que, enfim, existem muitas vertentes que a gente pode seguir, né? Mas eu tenho a minha religião, a minha espiritualidade, e eu não estou dizendo que religião cura, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que, no meu caso, a religião me guia para algumas coisas. Então, hoje de manhã eu estava até conversando com uma amiga sobre como eu aprendi muito sobre autocuidado nesses 3 anos de terapia, né? Então, eu acho que, falando de mim, eu consigo
tomar cuidados que são muito específicos da minha pessoa hoje, antes de dar uma situação muito ruim, assim, né? Então, Sim. eu continuo indo na psiquiatra, né? Então, eu estou medicada, né? E aí, falando dessa coisa da saúde mesmo mental. Então, eu tomo remédio... Peraí. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, só para a gente não correr o risco de ter um misunderstanding aí, né? Pode falar. Um desentendimento. Quando você falou da terapia e da espiritualidade, pelo que eu entendi, você busca uma pessoa, né? Uma pessoa terapeuta que dialogue com o seu alfabeto de espiritualidade. É isso, né? Exatamente. Tá bom. Exatamente. Ok. Além das práticas que eu tenho diariamente dentro da minha casa, né? Então, eu comigo, né? Como eu me conheço, etc, né? E eu acho que... Olha, gente, vou ser muito sincera, é muito difícil. Não vou ficar pagando aqui de estou sempre bem, tá? Porque não é real, isso não existe, né? Mas eu sou uma pessoa que recorre muito às artes para me sentir bem, mesmo que momentaneamente, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem construindo, também é uma coisa que eu aprendi em terapia, né? Coisas que eu posso recorrer naquele momento que tá um pouco mais apertado, assim, né? Que é aquela vontade de sair ou de retomar a rotina que a gente vivia, né? Aperta mais, né? Então, eu sou... enfim, aí eu posso falar as coisas que eu faço, tipo, sem ser... Não, tá? Porque aí eu vou ser mais bicho grilo mesmo, né? Então eu acho... Não, é bom falar, assim, né? Eu acho que eu toco cavaquinho, eu toco escaleta, porque eu acho que a música, ela me esvazia um pouco. Eu sou muito cabeção, e hoje, conversando, não sei se a Dé ainda tá aí, mas eu vi que a Dé, enfim, que ela é minha amiga há trocentos anos, tava conversando com ela sobre isso, assim, como que eu faço para esvaziar um pouco a minha cabeça. Essa coisa de ser muito cabeção me pega muito, porque não existe um dia que a problematização não me abrace, né? Então, se eu ficar só na problematização, é difícil ver esperança, né? E eu preciso dos espaços de esperança no meu dia a dia, porque senão eu não vou pra frente. Então, quais são os meus espaços de esperança? Bom, meu afilhado nasceu ontem. Aí eu vejo um videozinho do afilhado mamando. Eu vejo um videozinho dele chupando o dedo e olhando pro céu e pensando assim... Hoje a Lívia falou uma coisa muito boa. Ela falou assim, que você imagina, porque ele é virginiano, né? Do seu dia, querida. Imagina ele assim, ele chupando o dedo e falando assim, gente, como é difícil estar na Terra, né? Esses quadros tudo torto, essas esculturas. Então, assim, são pequenas coisas que eu tento fazer no meu dia a dia. Então, meditação, escutar uma música que me acalme, isso é uma coisa que eu custei para entender. Porque, assim, eu gosto de todos os tipos de música, mas tem aquele tipo de música que ele vai me levar mais à loucura do que ele vai me acalmar, né? Então, sei lá, se eu tô, assim, muito confusa, acho que eu não vou escutar Ivete Sangalo, por exemplo, porque é muita poeira, né, assim, e aí eu acho que não rola, né? Mas que nem a Marissa falou agora, né? A arte é um ótimo lugar para isso. E aí, quando eu falo em arte, a Lívia me mandou eu acho que chama o arroba Elos Poesia, Poesia Elos, eu não sei. Você conhece? Não. Não? Enfim, Poesia Elos ou Elos Poesia, com 2 L's. Ela me mandou um vídeo dessa pessoa falando sobre o que é arte e como a gente lida com a arte, né? Tá. Obrigada, Anne, lindinha. E como a gente lida com a arte, né? Então, se a gente pensa que a arte é escrever, se a arte é pintar, se a arte é desenhar, se a arte é tocar, ela fala muito que a gente tem esse processo de não usar a arte como forma de expressão genuína, 100%, que é o quê? Você se expressa e você põe para o mundo. Não. Você se expressa, aí você filtra, você pensa em quem vai olhar e aí você posta. Então, essa expressão, ela fica comprometida aí nesse meio do caminho, né? Então, eu entrei muito nessa reflexão, assim, né? Então, não acho que eu tenho que postar ou dividir com todo mundo tudo que eu faço artisticamente falando, né? Mas eu acho que a arte, ela... Sabe essa coisa que nem eu aprendi muito com a Anitta, essa coisa da escrita catártica, né? Então, meu, você tá muito confuso. Meu, isso é muito louco, assim, né? Você consegue Vou pegar um esvaziar negócio muito. para te mostrar. Muito. Mostra. Pegar um negócio para te mostrar. Ontem eu comprei isso aqui, ó.
Eu tenho muito oráculo, né? Para Ah, quem, enfim, para quem me conhece, eu trabalho muito com carta, com oráculo, enfim. E aí eu vi esse de escrita terapêutica, fiquei louca, maluca. E aí eu comprei, são milhões de cartinhas, que, né? Na tratativa terapêutica você pode tirar aleatoriamente, né? Mas aí você tira, sei lá, você conecta com a sua questão e aí tira. Anote coisas que você gostaria de fazer, né, para você mesmo, mas só faz para os outros. Leia e reflita sobre isso. olha, é Coisas que isso. você gostaria de fazer para si, mas só faz para os outros. Então, você pega isso e Isso. sobre esse lugar da arte que você estava falando, eu estiquei, que eu estou bem pertinho aqui da minha Madeleine, né? Da minha estante. É, e para quem me acompanhou muito na quarentena, que eu não conhecia, e eu pedi de Dia das Mães, foi a Riane Leão, do Onde Ah, Jaz Meu Coração. E aí, tudo nela brilha e queima, e jamais peço desculpas por me derramar. ai, que lindo, né? Então, assim, desse jeito, fica aqui, pertinho de mim. Aí, quando tá bem difícil, eu abro e leio coisas, e respiro, e entro nesse lugar, e tento enxergar esse lugar que a Riane enxerga, né? E sigo ela no Instagram, etc. E respiro, né? Hoje a Belisa, da nossa equipe de comunicação, ela falou assim, vamos começar a olhar já para outubro, né? Para ver o que a gente vai falar e tal. E me veio essa palavra, respiro. Outubro para mim é respiro. Assim, tipo, eu também preciso desses momentos de esperança e de respiro, de tomar conta de mim, assim, né? Né, bem, essa coisa bem budista, né? De você não é o que você pensa. Não se Isso, identifique com seus pensamentos, né? isso. Dá um passinho para trás, imagina que eles estão passando na tela do computador, assim, ou do telefone, e eu só observa, não precisa ficar interagindo. Então, Isso que você trouxe agora, eu gosto de falar que eu me permito ficar na bad real também, porque eu acho importante também, uhum, não é só isso, preciso respirar, mas, gente, tem hora que a única coisa que resolve é ir pro fundo e fazer em algum momento, né? sim. Então, geralmente, perto da minha menstruação, eu fico assim, olha, sei lá se é outra pessoa, se é a pessoa real, se é quem eu sou, se é quem eu não sou, eu não sei. Mas é um outro ser que habita em mim, ele sai, né? E aí, é muito interessante porque a minha TPM na quarentena, ela se intensificou. Então, tudo que a gente está falando aqui, eu acho que acaba se intensificando, né, nesse período, mas... Sim. Então, esse é o período que, bom, eu já aviso as pessoas mais próximas que tá difícil e que não é pessoal, né, porque isso é uma escolha minha, né, acho que cada um faz do jeito que quer, mas principalmente as pessoas mais ao meu redor, eu falo, ó, tá muito difícil, me recolherei, né, ou qualquer coisa do gênero, Uhum. mas é aí que a melhor arte nasce dentro de mim. É nesse momento, porque não sei, eu achava que, eu não sei, eu não consigo realmente fazer arte quando tá tudo, assim, muito felizão, assim, mesmo porque, que nem ontem, o João Pedro nasceu e eu tava muito contente, tipo, contente, assim, que fazia tempo que eu não me sentia assim. Eu não sabia nem lidar com essa felicidade, e aí eu fiquei ansiosa. Eu fiquei, tipo, andando pra lá e pra cá, porque não tinha muito o que fazer. Ele nasceu, e aí? Tipo, não tem muito o que Não tem fazer, nem como né? ir lá, né? Não tem como visitar, vou visitar daqui 2 meses, se for, né, em 2 meses. Assim, não tinha como falar com a mãe dele, não tinha como falar com o pai dele, não tinha como ver foto, não tinha como fazer nada, né? E mesmo depois que eu vi a foto, eu continuei, assim, girando, assim, né? Uhum. Então, aí eu percebi que eu não conseguia muito fazer muita coisa, assim, né? Mas quando eu Uhum. tô mais, assim, no blasé ou para baixo, né? Assim, talvez um pouquinho sem esperança ou não sabendo Uhum. muito bem para onde correr, o escrever. E aí hoje eu comecei a perceber que até na casa da minha mãe tem vários poemas meus soltos. E eu falei assim, meu Deus, que lindo! Eu sendo lembrada por mim mesma, né? Sim. Enfim, acho que muito Escrever é desse um ano. ótimo recurso. Acho que resumindo, para a gente começar a terminar, né? Acho que eu dividiria em duas grandes categorias, o que eu consumo e o que eu produzo, né? Como ferramentas de autocuidado, assim. Então, a Anne dizendo, a arte não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. Olha que bonito. Nossa, Anne! Olha só, a Anne, sempre pontual, Ai, né, Anne? Te amo. Anne, nossa vice-presidente no IPFEM, apenas Linda da minha pessoas, vida. querida. Então, acho que eu separaria em dois grandes blocos, né?
do que a gente consome, do que a gente pode produzir, eu gosto sempre também de começar pelo que eu consumo. Então, muito disso que você falou sobre a música, eu queria chamar a atenção para o conteúdo. Então, quando a gente fala de saúde mental, e também quando a gente junta esse assunto com população LGBTI+, quero muito chamar a atenção de consumo de conteúdo. Então, consumo de conteúdo proativo, desenhado, do tipo, eu vou consumir tal e tal e tal veículo, por exemplo, mas também o consumo de conteúdo que eu chamo de compulsório. Então, você está lá rolando o feed, de repente tem foto de bicho morto, foto de criança machucada, foto de mulher batida, quer dizer, isso, para mim, é algo que eu não quero. Eu não quero ser surpreendida com um negócio desse no meio do meu feed. Porque se eu quiser consumir a violência, eu sei aonde eu vou consumir a violência. E muitas vezes a violência entra por lugares que a gente realmente não controla, mas eu vou consumir a violência sem ver esse tipo de imagem, por exemplo, porque eu sei o efeito que essa imagem tem sobre mim. E, na verdade, eu acredito que tem sobre todo mundo, tá? É que E assim, não dá para controlar tudo, mas o que eu posso controlar, que é o que eu vejo no meu Instagram, tipo assim, quem Isso, eu vejo, eu vou, né? isso, exatamente. É muito por aí. Então, saúde mental também tem a ver com isso, sobre as coisas que atravessam a gente e que não necessariamente a gente está tão consciente assim. Não necessariamente a gente autorizou aquilo a atravessar a gente. A opinião dos outros, a fala dos outros, quer dizer, um pedido de outra pessoa. E aí eu gosto muito de provocar com a pergunta de quais são os acessos afetivos que você permite. Quem é que te acessa afetivamente? E aí, recentemente, a gente estava até conversando sobre pessoas que me acessaram numa demanda de amizade, né, de convivência e etc., num formato que eu não posso entregar agora. Não posso entregar um formato que tenha essa disponibilidade de tempo, né, assim, sem agendamento, etc., porque eu estou comprometida e fiz outras escolhas. Então, sustentar esses lugares, né, de preservação de saúde mental, a gente fala muito sobre isso nos grupos de apoio terapêutico gratuito do IPFEM, né? Então, sustentar esses lugares do que eu sou, do que eu quero e os meus limites, obviamente isso é mais fácil quando eu pago as minhas contas e eu tenho a minha casa. Se eu estou num contexto diferente disso, o quanto eu vou ter que ceder ou não e o quanto eu vou precisar desenhar um plano para sair dessa condição. Então, o que eu consumo, conteúdo, arte, que tipo de músicas viram a minha chave ou me colocam naquele lugar mais difícil. Então, uma coisa que eu não consigo ouvir é rock, heavy metal. Eu não consigo, Tipo, né? barulhão, assim, né? Bagunça, me bagunça inteira. É muito louco, dá dor de cabeça, me bagunça. E aí eu preciso ir, enfim, e certos tipos de música clássica eu também não consigo. Músicas que são muito, que têm os instrumentos que são muito altos e muito rápidos, isso me leva. E oficialmente eu não tenho nenhuma patologia em saúde mental diagnosticada, né? Sim. Oficialmente eu tenho crises circunstanciais, né? Tenho alguns episódios circunstanciais, mas eu não tenho uma patologia instalada. Já olhei com psiquiatra, etc., principalmente na pandemia, e não tem. Então, quer dizer, se uma pessoa que não tem essa pré-existência, em teoria, não está num lugar de vulnerabilidade social, já se atravessa com esse tipo de coisa, imagina quando a gente junta outras variáveis de dificuldade, né? E aí o que a gente produz? Eu não sou essa pessoa de produção, na verdade, mentira, eu sou a pessoa de produção de palavra. Então, Uhum. sim, sinto muito parecido com você. Quando tô na merda, você fala, nossa, como você tá? Tô na merda. Vou escrever um negócio bonito. Escrever uma música, né? Um poema, uma prosa. Isso sai. E aí tem uma música do Vinícius de Moraes que fala que não é possível fazer samba feliz. Não existe samba na felicidade, uma coisa assim. Depois eu vou lembrar a letra, mas acho que a Anne, se eu falar, a Anne vai saber qual é, mas que não é possível escrever samba feliz, que só é possível escrever samba, porque quem faz samba assim não é de nada, um bom samba é uma forma de oração, né? Então, que o samba é feito na tristeza e tudo mais. Então, é Exatamente. meio por aí. E aí, eu tive essa conversa, vou só fazer um parênteses rápido. Tive essa conversa com um amigo meu, que é engenheiro de som no Rio, o quanto a produção de arte, quando a gente pega a produção contemporânea, comparativa com produção em tempos de muita
eu vou botar de muito conflito formalizado, tá bom? Então, se a gente pega o período da ditadura, por exemplo, não tem como comparar com o que a gente vive hoje, óbvio. Então, produção artística em período de resistência, em período de luta nesse lugar, é uma produção artística muito diferenciada, né? Óbvio. Hoje muito mais pulverizada, etc. Mas quando a gente olha para as letras que são de resistência, elas encostam em algum lugar muito especial, pelo menos dentro de mim, né? Elas encostam em algum lugar muito especial dentro de mim. Então, é entender também um pouco esses caminhos do que se consome, enfim, e do que se produz. Acho que eu ficaria com isso. Fora os lugares de pedir ajuda, etc., que eu acho que já tem bastante gente falando com também muita propriedade, mas a ideia hoje aqui era trazer um pouco do resultado da pesquisa, trazer um pouco do que a gente tem olhado, né, em grupos terapêuticos também, compartilhar não só um pouco da nossa experiência, mas o que a gente vê que dá resultado também. É isso aí. Enfim, muito obrigada a quem está aí com a gente. Quem estiver assistindo essa live até o dia 20 de setembro de 2020, ainda dá tempo de participar da nossa pesquisa sobre trabalho e emprego pós-pandemia. A gente vai oferecer, assim como a gente ofereceu apoio terapêutico gratuito para quem respondeu à pesquisa da Covid, a gente também quer oferecer conteúdo gratuito para pessoas que estão desempregadas, para pessoas que estão em empregos formais, estudar sobre plano de carreira, por exemplo, e para pessoas que são autônomas, com cursos de gestão, comunicação e assim por diante. Tá bom? Eu queria te agradecer, Jay, Lindinha. riqueza da minha vida. Obrigada, sempre muito bom fazer isso com você. Agradecer quem está com a gente até agora, quem passou, quem foi embora, quem está vendo essa gravação depois. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau, gente.